tempo. Você vai com a gente até o Egito Antigo para conhecer as curiosidades dos tempos dos faraós, com direito a uma múmia de verdade com quase 3.000 anos. Tudo isso sem precisar sair aqui da nossa capital, Curitiba. Veja. No BG Por Aí de hoje, eu te convido a viajar até o Egito sem sair de Curitiba. Você vai conhecer o Museu Egípcio, que é dedicado a expor a história do famoso faraó Tutankhamon. Vem comigo! Vamos entrar nesse primeiro ambiente do museu, a primeira sala que fala sobre esta deusa, a deusa Maat, filha de Ra. Quem era Ra? Ou quem é Ra? Deus do Sol. A Vivian está aqui, supervisora cultural desse espaço, e vai explicar um pouquinho mais para a gente o que é esse ambiente, por que um ambiente para falar sobre Maat. Quem foi ela? Então, na verdade, a nossa exposição, essa em especial, ela fala sobre essa deusa Maat, que estava relacionada à ordem, verdade, justiça e equilíbrio. E nesse primeiro ambiente a gente mostra a respeito, além da deusa, sobre os reis, os faraós, cuja principal função seria manter Maat na terra. E aqui nós temos um pouco de cada faraó. Quem está aqui? Então, alguns deles nós temos aqui representados são Amenhotep IV, ou Akhenaton, esse que está aqui logo pertinho da gente, que foi um faraó que fez uma reforma no Egito, inclusive estabelecendo um Deus único. Mas temos o famoso Ramsés II também, então Quéops, Quéfren e Miquerinos, ou seja, os 3 faraós relacionados às 3 grandes pirâmides do complexo de Gizé. E ainda podemos comentar sobre a última rainha governante do Egito, a famosa Cleópatra VII, que também está aqui contemplada antes que o território fosse anexado ao território romano. E nós temos aqui também uma imagem muito famosa de uma outra rainha do Egito, Nefertiti. Provavelmente você já viu esta peça pessoalmente ou pela televisão, pessoalmente só se você foi até a Alemanha e visitou o Museu de Berlim. Isso mesmo, a original está lá em Berlim. Nefertiti foi esposa do Akhenaton, que nós vimos logo ali no início, e teve um papel essencial durante o governo do marido. O próximo ambiente é dedicado às profissões que eram exercidas pelos antigos egípcios, como cervejeiro, escriba, dançarina e cabeleireira. Quando você ouve falar em Antigo Egito, você lembra certamente da mumificação, da múmia. Era um processo muito trabalhoso que acontecia lá no Egito para que as múmias pudessem ficar conservadas até os dias de hoje. Sim, milhares de anos e o corpo conservado. Vivian, que processo era esse? Qual que é o segredo da mumificação egípcia? Então, o segredo da mumificação egípcia é a desidratação do corpo e dos órgãos. A partir do uso de um produto químico que nós chamamos hoje natrão, é uma espécie de sal, inclusive que a gente tem os vasos canópicos, onde os órgãos, depois de desidratados, eram enfaixados e guardados dentro de cada um deles. Então, para que todas essas partes voltassem a se unir e, de fato, o morto renascer no outro mundo, era necessário a preservação do corpo. Atrás dessa porta está o ambiente que todo mundo quer conhecer aqui nesse museu, que é onde está a nossa múmia de Curitiba. Vivian, quem é ou quem foi essa múmia? Na verdade, Totimeia é uma egípcia, que deve ter vivido mais ou menos cerca de 700 anos antes de Cristo. E a informação que a gente tem do que ela faria, ou teria feito, melhor dizendo, no Egito Antigo, é atuado como cantora ou musicista de um dos templos da deusa Ísis. Ela foi encontrada de fato no século XIX, na atual cidade de Luxor, e naquela época, na segunda metade do século XIX, foi dada de presente a um secretário norte-americano, que a tirou do Egito e trouxe para a América. Só que tem um detalhe, gente, você não vai conseguir entrar comigo na sala da nossa múmia, porque a nossa câmera, a luz dela principalmente, pode degradar esse corpo. É um ser humano que está ali, Isso, na verdade a questão da luz, do flash, é justamente o problema da fotodegradação, que com o passar do tempo vai prejudicando o processo de conservação da Totimeia. Então eu vou lá conhecer a Totimeia. Infelizmente eu não posso levar você comigo, mas depois eu te conto como é a múmia de Curitiba.
É incrível saber que tem uma múmia aqui na capital paranaense extremamente conservada. Você consegue ver os ossos, as unhas, os dentes dela. Tem mais ou menos 1,50 m. Eu sei que você está curioso. Para conhecer a Totimeia, você precisa vir até o museu. Mas nós vamos colocar agora, você vai ver um vídeo que mostra a reconstituição facial. Por meio, claro, da tecnologia, chegou-se a uma provável aparência da Totimeia como ela era há aproximadamente 2.700 anos. Você imagina ela, você pensa ela de uma forma assim, como se fosse nos filmes. Mas quando você vê ela pessoalmente, assim, ela dá uma sensação assim de que você está lá anos-luz atrás, né? É instigante conhecê-la. Atravessamos a rua e entramos na edificação mais nova do complexo do museu, inaugurada em setembro de 2019. E nós chegamos no espaço dele, o faraó Tutankhamon, que dá nome ao museu. E a gente vai conhecer porque tem muita coisa legal, umas réplicas de encher os olhos, parece muito real. Por exemplo, né, Vivian, esse trono aqui, é o trono que o Tutankhamon utilizava no dia a dia? Isso, na verdade, foi o primeiro trono dele como faraó do Egito, né? Por isso que até ele é pequeno, porque ele é um faraó que assumiu aos 9 anos de idade. Aqui a gente tem algo também impressionante, gente, que é a biga utilizada pelo faraó. E o faraó de um lado e quem que conduzia os cavalos? Isso, então ali iriam, né, geralmente, aquele que está conduzindo os cavalos e o faraó, o arqueiro, por exemplo, do outro lado ali pronto, né, para mandar suas flechas contra os inimigos do Egito. Tudo isso aqui estava dentro da sala do tesouro, lá na pirâmide, onde foi encontrado, né, o Tutankhamon, onde ele foi enterrado. Agora presta atenção nos vasos canópicos. Lembra que a gente viu no comecinho da reportagem aqueles vasos canópicos onde os órgãos eram guardados? Aqueles que a gente viu eram mais simples porque eram de uma pessoa do baixo clero, uma pessoa comum. Olha a diferença para os vasos canópicos de um rei, de um faraó, como foi Tutankhamon. E a gente vai conhecer agora o sarcófago. Não deu para ver a nossa múmia de Curitiba, mas dá para conhecer o Tutankhamon. Vem comigo. A gente chega nesse espaço aqui e é aqui que ele está. Então vou convidar você a conhecer um faraó egípcio. E aí está. Conhecidíssimo, famosíssimo Tutankhamon. Ele sempre teve muito problema de saúde, tinha uma saúde muito delicada, em especial porque ele sofria de malária. E hoje a gente acredita que a causa da morte dele está relacionada a uma queda da biga, e o que levou a uma fratura na perna. E essa fratura teria justamente infeccionado, o que levou o óbito, né, desse jovem faraó. Mas por que nós conhecemos tanto, né, sobre Tutankhamon? Porque a tumba dele foi uma das poucas tumbas de reis encontradas praticamente intactas e que revelou toda essa grandeza que a gente consegue ver um pouquinho aqui no museu. E a nossa viagem no tempo até o Antigo Egito fica por aqui. Eu sei que você ficou curioso, quer conhecer um pouco mais sobre a história desse país riquíssimo, uma cultura ímpar. Então venha conhecer o Museu Rosa Cruz.